Bom dia, hoje dia 13 de abril de 2026. Texto bíblico de hoje, continuação de Atos, capítulo 10, versículo 18 até o versículo 48, onde lemos, lembram? Pedro e Cornélio. Por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pediram os funcionários e o soldado de Cornélio. Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: Escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora, apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: Nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e o hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia, chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus, ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro e de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que foi que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupas brancas apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Então Pedro começou a falar, e ele disse: Agora eu sei que, de fato, Deus trata a todos de modo igual, pois ele aceita todos os que temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu com toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram, pregando-o numa cruz. Pedro continuou: Porém Deus ressuscitou Jesus no 3º dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele, depois que Deus o ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que crerem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinham vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: Estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizados com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo.
e elas pediram a Pedro que ficasse ali mais alguns dias. Até aqui a leitura deste texto bíblico. Importante ressaltar nesse texto que é a continuação da história de Pedro e Cornélio. Lembram? Cornélio manda chamar Pedro devido a um sonho, onde o anjo diz que ouviu as orações, se agradou do que Cornélio fazia. E manda chamar Pedro, como um GPS manda a localização perfeita. Pedro é encontrado e Deus diz para ele, vá com essas pessoas. Mas Pedro, antes disso, tinha passado naquela cena onde que 3 vezes desceu o lençol do céu e dentro dele havia todo tipo de animais de 4 patas, rasteiros do mar, e ele chamou de impuros e Deus lhe falou, nada do que Deus purifica fica impuro. E quando ele vai entrar na casa de Cornélio, onde estava reunida a sua família e amigos, Pedro lembra da lei dos judeus, que ele não deveria entrar na casa de pessoas, não deveria estar em lugar e ter amizade com pessoas que não eram do povo judeu. E aí vem a mente de Pedro que vinha tentando entender aquela visão, e ele entende, ali na casa de Cornélio, que Deus não separa as pessoas pelo sexo, pelo país que nasceu, por nada disso. Diz Pedro, Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou sujo, pois é a fé de qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, que leva à salvação. O que precisa é ter Cristo no coração, confiar em Deus Pai e ter a ação do Espírito Santo com você. E Pedro conversa com toda a família, explica as coisas que ali aconteceram, a paz que Cristo trouxe, por que ele foi julgado e condenado, crucificado, apareceu aos discípulos depois de ressuscitado e mandou que eles cuidassem das suas ovelhas. E aí acontece o fato mais surpreendente. Junto com Pedro havia outros judeus que tinham ido, que criam em Jesus Cristo. E lá eles testemunham que é verdade que Deus não separa as pessoas por país, por nome, por denominação. Deus separa para si aqueles que o amam. E lá perante eles, eles veem descer o Espírito Santo de Deus sobre não-judeus. E daquela sala, todos são batizados nas águas em nome de Jesus Cristo. Como é que nós podemos dizer que A ou B não pode ser salvo, não pode alcançar a graça de Deus? Se Deus decidir que qualquer pessoa vai ser usada por Ele para levar a sua palavra, como podemos duvidar de Deus e da sua autoridade? Lembra de Saulo ou Paulo? Lembra aqui de Pedro e a lei dos judeus? Deus não separa pessoas por suas nações e cor. Deus quer o coração sincero das pessoas e a confiança plena no que o Filho dele fez por nós, Jesus Cristo, que nos salvou, nos deu o caminho e a esperança da vida eterna. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E tenhamos todos um início de semana muito abençoada e que possamos todos os dias nos encontrar aqui para mais um texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia.